A Conferência Internacional do IG Metall, do Sindicato dos Metalúrgicos da Alemanha, entra no segundo dia. Até amanhã, cerca de 1.000 sindicalistas de todo o mundo discutem ações sindicais e trocam experiências para enfrentar os desafios do mercado de trabalho impostos pela crise econômica mundial. Um dos pontos mais importantes dos metalúrgicos brasileiros é apresentar para o Congresso como o Brasil está dando certo e virou um exemplo de crescimento econômico e social. O comentarista internacional do seu jornal, Flávio Aguiar, acompanha o encontro. No segundo dia do Congresso Internacional dos Sindicatos Metalúrgicos da Alemanha, IG Metall, Berlim literalmente se engalanou de inverno para receber, entre outras, a delegação de brasileiros. Nós conversamos com vários dos membros da delegação sobre a importância da participação neste congresso. Um elemento importante nesse debate é nós discutirmos a capacidade da classe trabalhadora de ser protagonista na mudança de rumo da economia e de uma nova sociedade e do trabalho decente. Então, acho que ao termos delegações de tantos países, a gente partilha experiências e pode discutir os rumos desse protagonismo que tem que ser nosso. Nós estamos, portanto, diante de um desafio novo de recolocar a centralidade do trabalho, da distribuição e da justiça social como objetivo central das estratégias de desenvolvimento dos povos e dos países. Os sindicatos têm um papel fundamental, estratégico e que influenciar nas políticas públicas e influenciar sobre o papel do Estado e dos governos tem contribuído com o crescimento, o desenvolvimento e a criação de empregos e empregos de qualidade no Brasil e na América Latina. É fundamental que se tenha unidade de ação dos trabalhadores a nível mundial, sempre olhando sobre a perspectiva das mulheres, dos jovens, dos negros, que sempre são os setores mais afetados no momento de crise. A gente já tem uma ampla experiência, porque passamos por momentos de crise, superamos a crise, portanto, a gente vem com essa intenção de fortalecer também a ação mundial. A partir do momento que se democratizou, que os trabalhadores puderam participar das discussões, nós estamos sobrevivendo, são 4 longos anos de crise e nós permanecemos fora dessa crise. Temos dado saltos importantes graças à participação dos trabalhadores. Então, na minha opinião, eu vejo que a democratização da economia, que os trabalhadores participem mais das decisões, é fundamental. Uma pauta fundamental que também está percorrendo neste Congresso se trata da questão da sustentabilidade. Realmente é inadmissível a progressão deste padrão de produção e de consumo, porque do ponto de vista de produção é altamente predador do meio ambiente e do ponto de vista do consumo gera um lixo, gera uma quantidade de descartes que o planeta não suporta. Também assistimos à intervenção de Walter Sanches, da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, onde ele destacou a posição especial que o Brasil ocupa nesse momento em que, por exemplo, a pobreza e a desigualdade avançam na Europa. Quando os bancos enxugaram o crédito da economia, porque estavam se preservando, porque tinham perdido dinheiro, o governo, através dos seus 3 bancos públicos, Banco do Brasil, especializado em crédito agrícola, Caixa Econômica Federal, especializado em crédito habitacional, e o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é de investimentos, principalmente para a indústria, fizeram um choque de oferta de crédito, né? E o governo, ao mesmo tempo, fez uma redução seletiva de impostos e tarifas públicas para poder facilitar. Ou seja, o governo fez o contrário, ele se expôs, ele passou a investir mais, gastar mais em habitação, em agricultura e apoio à indústria e redução dos impostos, e fez com que a economia voltasse a ser influenciada, voltasse a ser incentivada, e o Brasil saiu da crise de 2008 e 2009 fortalecido numa posição competitiva. Flávio Aguiar, do Congresso dos Sindicatos Metalúrgicos da Alemanha, diretamente de Berlim, para a TV dos Trabalhadores. O comentarista do seu jornal, Flávio Aguiar, também mostra o primeiro dia do Congresso do IG Metall, com a participação de representantes de várias nações. Acompanhe. A abertura foi feita pelo vice-presidente do sindicato, Detlef Wetzel, que destacou, entre outras coisas, o fato de que as relações que caracterizavam antes o mundo do Norte e o mundo do Sul, uma desigualdade, a desigualdade de oportunidades, inclusive, agora estão incorporadas ao mundo europeu.
As diferenças de norte e sul estão incorporadas aqui ao próprio panorama europeu. Também destacou o fato de que, na atual situação, com as políticas que estão sendo postas em práticas na Europa, também existe uma preocupação fundamental com a democracia, isto é, com a participação dos cidadãos e dos trabalhadores nas decisões do que lhe diz respeito. Depois, houve uma conferência pronunciada pelo professor Nouriel Roubini, da Universidade de Nova York. Ele destacou vários aspectos, entre outros, que o que pode explicar, na verdade, a relativa situação com menos dificuldade que a Alemanha vem vivendo nesses últimos tempos diante da crise europeia, ao contrário do que se diz inicialmente, é, na verdade, o tipo de relação que se tem aqui no que diz respeito às relações de trabalho. Apesar das várias investidas para desregulamentá-las também, elas continuam tendo a participação fundamental de trabalhadores de seus sindicatos, apesar de muitas restrições que vêm acontecendo, como no resto da Europa, por exemplo, com relação ao trabalho para jovens, a precarização do trabalho e assim por diante. Ele também destacou que a atual crise que vive a Europa tem raiz, na verdade, na crise financeira de 2007 e 2008 e que esta crise foi, na verdade, uma crise do setor privado que foi transferida para o setor público, provocando, assim, o aumento dos déficits públicos e toda essa crise agora que se fala das dívidas soberanas em vários países da Europa e também em vários países do mundo. Foi, na verdade, a desregulamentação do setor financeiro privado que levou a essa situação de descontrole que nós estamos vivendo agora. Também houve a conferência da professora Jill Rubery, da Universidade de Manchester, falando sobre a fragmentação do mundo do trabalho e como isso traz uma nova situação em que os trabalhadores perdem potencialmente controle sobre as negociações e perdem também o poder sobre essas negociações. Ela disse que não quer fazer nostalgia, existem situações no passado que não voltarão mais e nem tudo era tão bom no passado, mas essa fragmentação é, sem dúvida nenhuma, um fator de grande preocupação. Flávia Aguiar, direto do Congresso do IG Metall, em Berlim, para a TV dos Trabalhadores.